Olá, turminha do sétimo, tudo bem com vocês? Vamos lá então, dando continuidade aí nas nossas aulas. Hoje a gente vai falar de criacionismo versus transformismo. Nós praticamente, eu já vou falar de novo nesse áudio, a gente terminou a apostila, né? Eu lembro que a gente concluiu a leitura do último capítulo, fizemos alguns exercícios em sala, preenchemos até aquela cruzadinha, né? Não sei se vocês lembram. Mas a gente vai estar fazendo revisão, eu acho assim, de cada tópico que eu acho super importante para vocês entenderem. Então vamos continuar hoje aqui falando de criacionismo versus transformismo. Só para a gente começar, e quem lembra das aulas que eu havia falado isso para vocês, olha só, criacionismo vem de criação. Criado segundo quem? A Bíblia. Ou seja, é a crença que se tem das religiões, ou seja, quem criou o mundo, né? Quem criou o mundo, segundo o criacionismo, foi Deus. Lembra que eu falei para vocês? A gente não pode misturar conhecimento científico com fé. São coisas que podem trabalhar juntas, mas a gente não pode misturar elas, tá? Porque senão dá problema de religião, e aí vocês já viram o que acontece, né? Então a gente vai trabalhar o criacionismo, vamos falar um pouquinho só dele, eu não vou estender muito, que é fácil de entendimento, e aí a gente fala de transformismo. Então o criacionismo, quando falarem para vocês, o criacionismo vem da criação divina, tá? Ou seja, tudo que existe na face da Terra foi criado por Deus, tá? Ó, todos os seres vivos existentes na face da Terra foram criados por um ser divino. Esse ser divino, todos nós concordamos que é Deus, né? E olha que observação interessante aqui, ó, esse Deus aqui, ó, tá escrito com letra maiúscula. Depois eu vou falar de Lamarck para vocês, tá? E vocês vão entender o porquê que quando ele comenta de Deus, né, coloca com letra minúscula, tudo bem? São deuses, tá? Então vamos lá então. Deuses pagões, né, a gente chama assim. Essa crença é chamada de criacionismo. Então tudo que foi criado na face da Terra foi feita por Deus. Só pegar lá Gênesis na Bíblia e tudo aquilo ali segue dentro do criacionismo. Tudo bem? Tranquilo, né? Isso aí acho que vocês tiram de letra, é uma matéria bem facinha, tranquila, sossegada. A gente só precisa de ter cuidado na interpretação de uma coisa e de outra, beleza? O criacionismo também, pessoal, ele é chamado de fixismo. Tá? Professor, por que fixismo? Porque é o seguinte, quando Deus criou, vamos entender melhor isso, quando Deus criou a girafa, então a girafa, desde a sua criação, ela é girafa até hoje. Ela não sofreu evolução nenhuma, tá? Quando Deus criou o elefante, então o elefante, que é aquela sua, o seu nariz, né, gigantesco lá, né, sua tromba, aquilo ali dele ali, desde quando Deus criou, né, aquele ser, até hoje ele permanece a mesma coisa, ele é imutável. Da mesma forma o homem, tá? O homem não evoluiu durante os anos, né? Só para vocês lembrarem, né? O derivado do macaco, né? O Homo erectus, o Homo sapiens, né? Nada disso, né, está dentro do criacionismo, viu, pessoal? Não confundam, tá? Isso aí foi criado por Deus. Então, Deus criou Adão e Eva e até hoje nós somos iguais a ele, não sofremos mutação nenhuma, tá? Geneticamente falando. Tranquilo? E aí, ó, se vocês quiserem terminar, a gente vai dar uma lidinha aqui, ó. Essa crença é chamada de criacionismo. Tal forma de pensamento considera que as espécies permanecem, olha que legal, permanecem, ó, de forma como foram criadas. Olha aqui outro detalhe, ó, sem modificação, ou seja, fixas, tá joia? Por isso, essa ideia de imutabilidade, lembra que eu falei para vocês, colocou o i aqui na frente aqui, ó, algo que é mutável, quando você coloca para negar a mutabilidade é imutabilidade, ou seja, ele não muda, tá? É considerado como fixismo. Fixismo vem de fixar, fixo, não se altera. Tranquilo, gente? Beleza? Já o transformismo é só negar tudo aquilo que eu disse antes, tá? Então vamos lá então. Já a ciência interpreta o surgimento das espécies de maneira diferente das religiões. Tá vendo? Ó? Aqui a gente está falando da parte científica, ó, diferente, tudo bem? Ó? Aqui embaixo é diferente das religiões, beleza? E aqui seria igual, tranquilo? Com o estudo dos fósseis, tá? Então, os fósseis são os restos que sobram, né, dos seres durante longas datas,
E aí o homem vai lá e estuda esses fósseis e ele observa alterações, tá? Também a gente também observa e considera, né, aqui no caso do transformismo, estudo do DNA e da hereditariedade. Tem alunos que não sabem que é hereditário, então eu vou explicar. Hereditário é o que passa de pai para filho, tá? Ou, por exemplo, se você pegar o seu pai, você vai ter alguma característica dele, ou da sua mãe, ou dos dois juntos, tá? Se não tiver do pai e da mãe, vai ter do avô, do bisavô, tataravô e assim sucessivamente. Então, hereditariedade é o que passa de pai para filho. Os cientistas explicam a origem da diversidade de espécies como fruto de modificações. Olha aqui, ó. Observe que aqui, ó, para nós no transformismo, nós temos o que? Modificações. No criacionismo, sem modificação. Tá vendo? São coisas distintas aqui, ó. Então vamos lá, ó. Criacionismo, ó que maravilha. Sem modificação. Transformismo, modificação, tá? Que os seres vivos sofrem ao longo de milhões de anos. Essa teoria, segundo a qual as espécies se modificam, dando origem a novas espécies ao longo de milhões de anos, é chamada de transformismo ou evolucionismo, tá? Evolução, tá? Vem aí, ó, deriva pra gente aí o evolucionismo, tá? É o que evolui, o que modifica, o que se altera, tá? E lembrando, gente, que essa alteração ela pode ser, tá, benéfica ou, abre aspas, em muito pequenos casos, né? Não vou colocar maléfica, senão vai pensar que é mal, né? Ela pode ajudar o animal, como pode não ajudar esse animal. Isso daí quem vai determinar é a natureza, tá? Mas essas modificações elas são sofridas durante ao longo do tempo devido às constâncias, tá, do ambiente. Então isso daí ele vai se adaptando ao ambiente, beleza? Então pessoal, criacionismo versus transformismos é isso. Então vamos lá. Criacionismo, só para fazer uma revisãozinha geral, tá? É derivado do que? Da Bíblia, tá? Ou seja, há um ser divino chamado Deus, né, que criou tudo. E tudo que ele criou não tem o que? Modificação. São coisas fixas. Por isso é imutável, ou seja, fixismo. Então, falou em fixismo para vocês, está falando em criacionismo, beleza? Falou em evolucionismo, transformismo. Ou seja, as coisas se transformam. A natureza, ela se modifica. A natureza, ela se adapta ao ambiente. Tranquilo? Maravilha, turminha? Beleza. Então, eu vou só encerrar aqui, passando essa atividade para vocês fazerem. Olha que perguntinha baba, moleza. Qual a diferença entre o criacionismo, ó, acabamos de falar todas as características lá em cima, e o transformismo, no que diz respeito à formação das espécies, tá? Formação dos seres, né? Vocês acabaram de ver aqui em cima, eu não vou falar, né? Um acredita numa coisa e o outro acredita numa outra. E aí vocês vão escrever aqui a diferença do criacionismo e do transformismo. E a nossa próxima aula, que eu vou gravar num vídeo separado, a gente vai falar sobre transformismo de Lamarck. Beleza, turminha? Ó, façam essa atividade, beleza? E deixam tudo bonitinho aí. E depois vocês podem estar enviando aí, pode bater uma foto, um print, mandando para Simone. Tranquilo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até agora, daqui a pouquinho, próxima aula.